A nossa Amazônia, palco de guerra política insana. Estava lendo os artigos sobre a Amazônia no New York Times. Uma mistura de histórias numa guerra política, mistura botânica, crenças indígenas, milagre econômico, como se nos últimos 2 anos a Amazônia tivesse saído de floresta virgem, intacta, sem nunca ter presenciado uma fumaça sequer e se transformado em terra devastada com soja e boi no lugar de árvores. Alguns pontos dos artigos são insanos com pressão total. Apontam desde genocídio até invasões, mas não detalham onde, quantos, como, quem, nada. Relembram a fala infeliz, claro, do ministro Ricardo Salles e a expressão afrouxar as regulamentações ambientais adotada pela mídia, essa expressão, quando na realidade é colocar regras claras e não subjetivas e destravar processos parados por pura burocracia, sem ter a ver com proteção ambiental, que é o que a gente precisa, mas cai no geral. Os artigos vão e voltam falando da década de 1970, do milagre econômico, vivem num vai e volta do passado e depois jogam do nada frases soltas como esta pérola. Abre aspas, fazendas industriais enviam bilhões de dólares em carne bovina e soja para um mundo faminto. Fecha aspas. Um dramalhão sem fim. E de vez em quando lembram que cerca de 30 milhões de pessoas vivem na bacia amazônica. E depois voltam com mais um trecho dizendo que todos que moram na Amazônia deveriam fazer o que os indígenas brasileiros faziam antes que os europeus cometessem genocídio no continente. E tudo gira em torno do presidente Bolsonaro. Os artigos que em alguns pontos colocam como o Capitão Motosserra. A guerra que respinga no agro com a imagem lá fora tem total viés político, fica muito claro isso. Mas são décadas que os governos negligenciam com milhões de pessoas que vivem na bacia amazônica. Quando os incêndios do ano passado atraíram a ira de líderes e investidores internacionais, isso continua, Bolsonaro disse a um grupo de repórteres europeus: a Amazônia é nossa, não sua. E relembram também a esta outra frase: que não venha nenhum gringo pedir para a gente deixar um amazonense morrer de fome embaixo de uma árvore. Lula, na cúpula da Amazônia de 2009. O trecho que destaco, e abro novamente aspas, o mito da floresta tropical intocada perdurou porque é fácil para os consumidores imaginá-la assim. É mais fácil arrecadar fundos contra escavadeiras que derrubam florestas antigas do que apoiar fazendeiros itinerantes que queimam pastagens para criar seu gado magro. É mais fácil incomodar móveis certificados, conforme o Código Florestal do site da Amazon, do que questionar como a madeira de lei da floresta amazônica foi parar na passarela da Brooklyn Bridge. É mais fácil condenar os frigoríficos industriais do que entender como a crescente classe média da China e a guerra comercial dos Estados Unidos demanda ração para carne bovina e soja. É mais fácil torcer por um cacique com um cocar e um arco do que se unir em torno de líderes indígenas com mountain bikes, celulares e espingardas. Em outro trecho, destacam os articulistas, selecionados então pela New York Times. Resolver problemas antigos exigirá fazer novas indagações, como drones e veículos autônomos poderiam beneficiar o transporte na Amazônia, como as constelações de satélites podem conectar aldeias remotas para melhorar a educação e assistência médica, como cidades como Manaus, Santarém e Belém poderiam se tornar líderes internacionais em biotecnologia. Esse é o trecho que de fato abre espaço para o desafio do futuro, para debater. O restante virou um cutucar político, levando a sério declarações e não ações de fato. Declarações de botequim e mistura de religião e política para não discutir o que de fato precisa ser feito. Valorizar a floresta em pé e punir quem deve ser punido, e não colocar toda a culpa no que acontece no cotidiano da floresta em cima do agronegócio. Enquanto isso, o etnobotânico Mark Plotkin escreveu que, por meio de WhatsApp, se comunica com os xamãs que conhece na Amazônia. Eles teriam dito que estão ingerindo plantas imunoestimulantes para manter o coronavírus sob controle. E encerra
um dos artigos assinado por ele. Mas com o advento da temporada de queimadas na Amazônia, causada pelo desmatamento desenfreado, sua prateleira de remédios está pegando fogo. E assim vamos dramatizar e politizar a Amazônia brasileira.